Hey, eu sou a Mari Fernandes do blog Modo Meu e Podcast 513 e agora desse canal lindo, maravilhoso que vocês estão vendo. E hoje a gente vai falar sobre faculdade. É preciso fazer faculdade de design? Será? Será? No vídeo de hoje eu vou responder algumas coisas sobre faculdade de design e se é preciso fazer ou não. Bem, das primeiras perguntas que eu vou responder foi como foi que eu decidi ser uma, oh meu Deus, designer? E se eu fiz teste vocacional e tal. Primeiro, eu nunca sonhei em fazer essa profissão. Quando eu era mais nova eu queria ser arquiteta, eu acho que todo designer queria ser arquiteto, mas acaba não dando certo, porque existe a matemática e a trigonometria na vida e que todo mundo odeia. Quer dizer, tem pessoas que nem o Diego que não tanto, né? Okay. Matemática. Não sou muito fã não. Mas você é exatas. Não quero saber. Mas não tem só uma cadeira de cálculo na minha faculdade. Bem, no colégio eu queria fazer, quando foi pra decidir assim, e que eu pensei, Marina, não vai dar pra fazer nem engenharia nem arquitetura que você tanto queria, porque você não é nem um pouco boa em matemática, então vamos fazer psicologia. Afinal, eu tenho uma atração muito grande sobre comportamentos humanos e tal, principalmente quando se trata de psiquiatria. Mas como eu ainda não sou boa em química também, não dava certo eu fazer psiquiatria. Então eu tentei psicologia, lá no teste vocacional da psicólogazinha, e ela disse, filha, você dá certo para comunicação. Escolha, jornalismo ou publicidade. Aí eu pesquisei melhor e eu decidi fazer publicidade. Sim, eu não sou formada em design, já que vocês estão se perguntando lá desde o começo. Não, eu não sou formada em design, eu sou formada em publicidade e propaganda. Por que eu decidi fazer publicidade e propaganda? Na época não tinha essa faculdade aqui no meu estado, então, na verdade tinha em uma faculdade, só que eu não acredito muito nessa faculdade específica. Eu tive que escolher entre algumas faculdades daqui, eu fiz faculdade paga, então eu escolhi publicidade. Para o meu azar, abri um curso 6 meses depois que eu comecei publicidade, só que eu achei melhor não sair do meu curso de publicidade e tentar nesse lado de criação dentro do curso, porque afinal, para você que não sabe, publicidade é uma coisa assim tão abrangente, ela abrange tudo, assim, dá para você ir para diversas áreas e tem a área de criação que você pode ser tanto redator quanto você pode ser diretor de arte, que é um pouquinho diferente de designer. Por que que eu fui pro lado do design e me considero designer? Bem, o diretor de arte, ele costuma fazer coisas relacionadas à campanha, e a minha parada é bem mais gráfica, não mais campanha, conceito. Eu acho uma coisa muito rápida, você demora meses para fazer e demora 5 dias a campanha e acaba. Eu gosto de fazer identidades visuais, eu gosto de fazer sites e tal, por isso eu me considero mais designer. Existe um preconceito dos designers formados em design e com os publicitários, ou então com pessoas que não são formadas? Claro que existe, mas você tem que maneirar nessas coisas, sabe? Eu sou do mercado, eu trabalho há 5 anos disso, eu já ouvi gente que ainda não tinha nem se formado olhando para o meu trabalho e dizendo, ai cara, você está chegando lá no mundo do design. Gente, não é porque eu fiz uma faculdade diferente que eu não vou ser considerada uma coisa. Muito pelo contrário. Claro que se eu tivesse feito física, era mais difícil. Mas eu fiz uma profissão que está bem ali, ó. Publicidade e design, eles estão assim, juntinhos. Na publicidade tem o design e no design muitas vezes é feito por conta da publicidade, então tá lá. Agora você deve estar se perguntando que se eu não fiz faculdade de design, qual é a diferença entre a faculdade de publicidade e a de design? Bem, os professores explicam que é uma coisa dentro da outra, praticamente. Por exemplo, publicidade está dentro de marketing. Marketing tem várias extensões. Uma delas
é a parte publicitária. Nessa parte publicitária, tem um mundo inteiro de coisas. Quando você é um publicitário, você pode ir para a parte de criação, você pode ser diretor de arte, redator e diretor de criação. O diretor de arte e o redator são duplinhas e o diretor de arte pode ser substituído por um designer. Tá aqui a faculdade de design. Então, o diretor de criação ele vai comandar o campo de criação inteiro. Então, ele vai dizer, vocês vão criar as coisas, vão passar para ele e ele vai ver se aquela campanha está coerente. Por quê? Porque normalmente o diretor de criação, ele já tem mais experiência no campo e ele vai meio que te guiar. Dá um de cliente chato, é? Ele dá um de cliente chato. O primeiro cliente chato é o diretor de criação. Mas muitas vezes ele deixa a gente mais feliz. Ele deixa a gente, não, cara, por que a gente não faz aquilo ali e tal, não sei o que, e você fica empolgado. Normalmente os bons são assim. Quem vai te deixar deprimido, às vezes, é o atendimento, e um dia eu falo sobre isso. Enfim, mas na faculdade de publicidade, além dessa parte de criação, você pode ser produção, que trabalha diretamente com a gente também. Você pode ser mídia, você pode ser atendimento, você pode ser o produção. Ele pode ser o produção gráfico, de escolha de papel, e passar para gráfico e tananã, e ele pode ser produção de vídeo. Produção também pode fazer um zilhão de coisas. Então, quando você termina a faculdade, você tem um turbilhão de mundos para ir, inclusive o design. Eu decidi ir para esse lado porque eu tenho esse perfil mais visual. Eu adoro as coisas visuais, adoro, tipo, eu pego um livro, projeto do livro, eu gosto. Tem livro aqui em casa que eu não gostei da história, mas o projeto visual é incrível, eu nunca largaria aquele livro assim. Tá ali na minha estante. Não, esse aqui eu ainda não li, Diego. Então. Tem uma aqui que eu ainda não li, mas tem outro ali que eu achei meio bestinha, mas é lindo. É muito lindo. Aprenda, vai ser uma coisa que você vai querer fazer, é comprar livros e às vezes nem ler. Vamos lá, outra pergunta. Existe alguma faculdade que ensine todas as extensões de design? Não. Primeiro porque o que eu expliquei no vídeo passado, existe design de moda, design de interiores, design de automóveis e assim vai. São faculdades diferentes que você tem que fazer. Claro que existe uma faculdade chamada Faculdade de Design. Mas assim, o que eles vão te ensinar? Eles vão te ensinar uma parte gráfica. Principalmente uma parte gráfica. Aqui em Fortaleza existia um curso que ele era de design no Centro Dragão do Mar, que é um centro cultural e tal. Eu descobri em algumas palestras que ele era mais completo, ele durava mais tempo, acho que uns 6 anos mais ou menos, e que ele ensinava mais coisas. Mas normalmente uma faculdade de design ela vai te ensinar a parte gráfica e vai introduzir assim minimamente você na parte de web. Mas uma coisa que eu tenho que falar, se você quer ser designer de moda, você tem que fazer faculdade de design de moda. Se você quer ser design de interiores, você tem que fazer uma faculdade de design de interiores. Se você quer seguir para uma parte mais web e gráfica, você vai para de design gráfico. De design gráfico não vão ter zilhares de cadeiras de web. Web é mais assim, você se vira. É meio que você aprende design gráfico e acaba indo para um lado mais web, tentando aprender com cursos de extensões, especializações e assim vai. Não tem uma faculdade que exatamente fale só sobre aquilo, e quando tem, eu acabo achando que muitas são meio charlatanismo. Por exemplo, quero fazer móveis, essas coisas e tal, e prédios, arquitetura, engenharia, isso acaba sendo design, mas você nunca vai conseguir fazendo uma faculdade de design gráfico. Então são várias faculdades diferentes, são várias cadeiras diferentes, vários mundos diferentes que tem dentro dessa faculdade. Então você tem que decidir em que campo você tem que ir. Aí depois que você já decidiu, você pergunta, e como é o clima lá na faculdade? Como são as provas? O que você tem que fazer? Nisso eu acho muito parecido com publicidade, pelo menos do que eu via da galera de design. No meu curso de publicidade, os 3 primeiros semestres a gente fez prova. Mas depois era prática, era trabalho mesmo, a gente tinha que fazer, apresentar e assim vai. E a da galera de design, como era o curso na faculdade que eu fiz?
Nesse semestre tinham 6 cadeiras. Esses 6 professores dessas cadeiras se reuniam, bolavam, eu quero fazer uma marca de cachaça, por exemplo. Você vai ter que criar tudo relacionado àquela marca. E todos os semestres do design eram assim, na minha faculdade. Sempre era, tipo, você juntava todas as cadeiras e você tinha que fazer um pouco do que cada cadeira era. A diferença de publicidade para design é porque a gente aprende uma parte muito mais vender. O design não. Ele aprende a parte visual, que a gente também aprende, a gente também tem cadeiras sobre isso. Por exemplo, a gente pode fazer cadeira de fotografia junto. A diferença é que a galera da publicidade tem a introdução à fotografia e fotografia publicitária. O de design, se eu não me engano, eles têm 2 cadeiras de fotografia, só que a segunda eu não lembro qual é, eu não me recordo. Design, ele tem a cadeira de ergonomia, o que a gente não tem. Ergonomia nada mais é do que você pensar como vai ser o produto, como vai ser o projeto que tu tá fazendo, pensado nas pessoas que vão usar aquilo. Por exemplo, uma garrafa. Você não vai fazer uma garrafa toda muito estilizada que seja difícil de pegar. Então, é basicamente o que ergonomia é. Infelizmente, publicidade não tem isso porque não tem muita necessidade, mas a gente aprende muito a vender aquilo ali, a dar mais argumentos e fazer apresentações, que o design ele faz isso, mas é um pouco mais contido, acredito eu. Os professores de design, eles são muito empolgados, pelo menos lá na faculdade. E você tendo um projeto, eles vão fazer de tudo para que o projeto dê certo, vão dar conselhos e tal. Então, na minha faculdade, a parte acadêmica foi muito boa. Se você for um bom aluno, o professor vai lá fazer tudo para que você consiga fazer os projetos legais. Então, dá para você levar a faculdade de design, /publicidade, o que for, com projetos muito bacanas. E isso vai fazer com que o teu portfólio inicial fique super legal. Sempre pense que o trabalho da faculdade pode ir para o teu portfólio e pode fazer com que alguém de uma agência se interesse em te contratar. Então, não vai fazer, tipo, de qualquer jeito, sabendo, esse nível aqui é nhê, mas o professor vai me dar um 7, eu vou passar. Não pensa assim, faz o melhor que tu puder, que quando tu for lá mostrar na agência, o cara vai se impressionar o quão bom você é ainda fazendo faculdade, nunca tendo trabalhado. Mas vem cá, se não é preciso fazer faculdade de design, por que eu vou fazer? Eu acho que faculdade, ela te dá uma experiência muito grande. Quando eu entrei na faculdade de publicidade, eu era uma pessoa mega tímida, e não que eu não seja, eu ainda sou, mas eu acredito que eu melhorei bastante. Por quê? Eu aprendi a argumentar mais, e com esses zilhares de trabalhos que eu tinha que fazer em final de semestre, e apresentar e mostrar para o professor o quanto aquela ideia era boa, eu ganhei essa relação melhor de falar com as pessoas, de apresentar os meus trabalhos, de saber me valorizar. Então a faculdade foi o que me deixou muito nisso. Outra coisa, tem a parada do networking, você sempre vai ter zilhares de amigos, então se um dia você quiser trabalhar com outro designer, você vai ter, colega tal trabalhou comigo na faculdade, foi muito bom, então vou chamar ele, o mesmo jeito ele vai pensar isso de você. Então, seja legal com seus colegas e tal de faculdade. Eu sei que curso de humanas é aquela coisa que tem muita gente que se encosta, então vai ter muito, se você for uma pessoa muito esforçada, vai ter muito escorão querendo encostar em você. Eu cheguei uma época da faculdade assim, eu recebi muitos escorões. E só em humanas não, viu? Tem quase todas as faculdades, mas enfim, na de humanas acaba sendo mais assim, não vou mentir. E vai ter muita gente querendo entrar no teu grupo. No caso de publicidade, porque tem gente que tem perfil de atendimento, tem perfil de mídia e não sabe bulhufas de mexer em Photoshop, em Design, Illustrator e assim vai. Vai querer entrar no meu grupo porque o meu grupo tinha uma pessoa que sabia fazer esse tipo de coisa e necessitava para o trabalho. Então, o pessoal ia querer entrar. Fazia alguma coisa? Não fazia nada. Então, você tem que ser legal com seus colegas que são legais com você. Você não precisa ser legal ao ponto de fazer o trabalho para os outros e deixar os outros passarem naquela cadeira.
Fica a dica. E é por isso que eu acho que faculdade é uma coisa bem legal de se fazer. Não esqueça que aqueles 4 anos de vivência não é só de aprendizado na parte de design, porque nenhuma faculdade vai te ensinar a mexer em programa nenhum. Ou você faz um curso, ou você aprende na marra, ou você faz o diabo a 4 para aprender, não importa. Mas ela não vai te ensinar, ela vai te ensinar teoria disso, teoria daquilo, o que é muito importante você ter um embasamento, porque não ache que trabalhar com design é só ser criativo, porque vai ter um dia que tu não vai estar conseguindo criar nada e mesmo assim tu vai ter que fazer. Então é técnica. Os professores vão te ensinar muita técnica, vão te mostrar o quanto referência é uma coisa importante e vão te ensinar além de você se valorizar, a como se portar dentro da sua profissão, porque pessoas podem lhe passar a perna e isso a faculdade às vezes te ensina e às vezes a vida que vai te ensinar esse tipo de coisa. Alguém me influenciou dentro da faculdade para ir para essa área? Eu fui para o lado do design, porque alguns outros professores de design eram muito bons, eles influenciaram bastante a eu querer trabalhar com aquela coisa, principalmente a coordenadora que eu falei, que ela era publicitária, porém fez mestrado em design. E foi super legal ela mostrar que dava sim, eu fazendo faculdade de publicidade, exercer essa função e ser uma pessoa boa naquela função, por mais que eu não tivesse feito determinada outra faculdade. Agora tem muita gente que quer saber quanto de gasto você precisa para fazer uma faculdade dessas. Bem, gente, o preço de design e de publicidade não é tão diferente, então eu acho que eu posso falar. Bem, existem algumas faculdades que elas são super, hiper, mega caras, uma especificamente aqui no meu estado, e que eu acho um absurdo. Eu não pagaria de jeito nenhum, de jeito nenhum, porque existem outras faculdades muito boas que às vezes são até melhores do que essas super caras, como a que eu fiz, e são mais baratas. Por que eu vou pagar 1.500 numa faculdade se eu posso pagar bem menos do que isso numa faculdade muito boa? Então, eu acho que é mais na questão de pesquisar. Não acho o curso de design aqui em Fortaleza uma coisa cara. Eu acho uma coisa barata. Porém, você tem que parar para pensar o quanto de gasto externo você vai ter. Por quê? Além dos gastos da faculdade, você tem que pensar um pouco nos gastos que você vai ter fora dela e com ela. Porque você não vai pagar só o valor fixo da faculdade e ponto. Em nenhum curso você vai fazer isso. Você tem que comprar livros e tal. E quando você trabalha com essa profissão, você vai ter que fazer trabalhos no computador e tal. Você tem que ter um computador bom. Você tem que ter os programas. Outra coisa que é super importante, gráfica. Gráfica é uma parada super importante. Por quê? Você não vai poder imprimir os seus trabalhos em qualquer gráfica. O professor ele vai notar se você está escolhendo uma gráfica boa, se você está se importando com a impressão daquilo ali e tal. Então, você acaba indo numa gráfica um pouco mais cara. Por exemplo, toda faculdade tem uma gráfica e você imprime um cartaz colorido e tal por R$3. Porém, a impressão daquela gráfica não é boa e ela não tem a quantidade de papéis legais que você precisa. Então, você vai em outra gráfica. E, às vezes, aquele mesmo cartaz com o mesmo papel é R$5. Ah, R$5 é muito barato, Mariana. Por que você está falando que é tão caro assim? Porque, às vezes, em um projeto só, você tem que imprimir 10 cartazes. Ah, só R$50. Só que, às vezes, é um projeto por semana. Pelo menos na faculdade de publicidade, eu cheguei a fazer um projeto por semana. Porque você tem que ter a noção que numa agência, num estúdio de design, você vai fazer um projeto às vezes por dia, dependendo do local. Então você tem que ter essa agilidade e tal, e acaba sendo um gasto grande. Quando você for fazer um projeto para fora, você vai querer a mesma qualidade que a faculdade te cobrava e tal. Então tem esses mini gastinhos. Os livros de design não são nada baratos, infelizmente, porque o papel que é usado é um pouco mais caro por conta das imagens e tal, e blá blá blá. Então, para pensar um pouquinho nesses gastos também, porque não é só o valorzinho da faculdade e acabou. Você vai gastar com material para trabalhar, com impressão, com isso, com aquilo e tal. Não é tão barato assim, não.
Ah, ok, eu tenho outra faculdade, mas eu quero fazer alguma coisa relacionada a design. Eu posso fazer uma pós ou um curso? Bem, se você tem outra faculdade, você pode fazer uma pós sim. Tanto é que eu vou fazer uma pós-graduação em design, mais especificamente em design de editorial, mas ainda não começou, então não vou adiantar coisas. Mas eu vou fazer uma pós-graduação em design e eu posso fazer também mestrado em design, doutorado, e assim vai. Você pode sim fazer, desde que você já tenha uma certa noção, porque a pós-graduação ela não vai te ensinar do zero, ela só vai complementar as coisas que você já sabe. Um curso, claro que você pode. Tem alguns cursos aqui que eles são muito, muito bons. E eles ensinam como se fosse uma faculdade, como se fosse um curso técnico, mas na verdade eles só são um curso normalzinho. Eu acho que não sei se dá para chamar de curso técnico, não sei se existe tipo um certificado do local para dar um curso técnico e tal, não tenho noção dessa parada, mas tem uns cursos que são muito bons, mas isso depende do local onde você tá, da fama do curso e tal, então você tem que ir atrás e desmiuçar. Infelizmente, muitas vezes a gente só conhece esses cursos dentro da faculdade, então às vezes é chato por conta disso. Qual a área dentro do design que eu trabalho? Bem, eu trabalho com design de web, na verdade chama designer de interface, porque eu não programo, eu só faço a parte visual. E nessa área a gente trabalha com UX, com arquitetura de informação e tal. É uma coisa bem técnica, bem assim, tudo pensado para que o usuário ele se sinta bem em usar aquilo que a gente está fazendo. E eu também adoro de paixão, assim, um sonho de consumo, e toda vida que eu faço só falta morrer, é fazer identidades visuais. Adoro fazer logotipo. Adoro de paixão, então eu trabalho também com isso, eu acabo fazendo mais por fora. Agora, e aí, Mariana, quando é que eu começo a trabalhar? Você só falou de faculdade, eu quero trabalhar, eu quero começar a ganhar dinheiro com isso. Bem, quando é que você começa a trabalhar? No meu caso, eu comecei a trabalhar no primeiro semestre. Design não precisa que você comece a trabalhar depois da faculdade, como medicina, como direito e assim vai. A gente pode começar a trabalhar no primeiro semestre e tal, se a gente tiver experiência com isso. Eu não tinha nenhuma experiência, o dono da agência decidiu me dar uma chance e tal, e eu fui como contratada, por incrível que pareça. Por isso que eu falei que leva a sério os trabalhos da faculdade para você criar um portfólio bom, porque você precisa, o que eles te pedem é portfólio. Não exatamente você precisa estar em algum semestre para uma agência aceitar você. Você pode, com certeza, tendo um bom portfólio no começo do semestre, começar a trabalhar e começar a fazer coisas novas. Então, fica a dica, leva a sério os projetos de trabalho, e no próximo vídeo eu vou falar sobre o mercado de trabalho, um pouquinho mais como é que você procura, aonde você pode trabalhar, esse tipo de coisa. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha matado muitas dúvidas, e quem tiver mais dúvida, deixa lá nos comentários que eu vou responder ou nos comentários ou então vou juntar para fazer um vídeo novo, que afinal precisamos de vídeos nesse canal. Não esquece de curtir se você gostou, se inscreve no canal, que aí você vai ver todos os lançamentos e bonitinhos desse vídeo e dos outros vídeos que saem no canal. Valeu aí!